Os recados do 8 de janeiro. Começa agora JBR News. Olá você que nos acompanha diariamente, olá meu parceiro Rodolfo Lago. Olá Alexandre, olá amigas, amigos. Vocês que nos acompanham diariamente lembram que ontem Rodolfo Lago não estava aqui justamente porque estava cobrindo o evento, ou a cerimônia, ou a lembrança, ou a memória do 8 de janeiro, que claro, no dia de ontem, teve 2 anos daquele fatídico dia que destruiu a Praça dos Três Poderes, as 3 sedes dos poderes da República. Obviamente acabou com muito das obras de arte que havia nesses prédios e mais do que isso, colocou a democracia em risco, num ato que a gente já disse aqui mais de uma vez, já levou mais de 370 pessoas à condenação. De qualquer maneira, hoje o Rodolfo Lago está de volta, vocês estão vendo ele aqui, e ele traz muitas informações do que ele viu como repórter naquele dia de ontem. Porque em Brasília, né, Rodolfo Lago, muitas coisas são vistas, mas não são faladas. E justamente essas que ficam em silêncio falam alto. É isso aí. Eu acho que ali nas entrelinhas desse ato de ontem, muitos recados ali foram dados, muita coisa transpareceu. E eu acho que uma das mais importantes, Alexandre, é que acabou que esse evento de ontem, provavelmente o último evento ainda articulado pela turma de comunicação que sai, né? Já foi anunciado que vai mudar a comunicação, que sai o ministro Paulo Pimenta e entra no lugar dele o Sidônio Palmeira, que foi o marqueteiro da campanha do Lula em 2022. Desculpa, Rodolfo Lago, ele tem pavor de ser chamado de marqueteiro, ele gosta de ser chamado de publicitário. Então tá bom, publicitário em respeito ao novo ministro Sidônio Palmeira, que fez a campanha do Lula em 2022, já foi anunciado, mas ele ainda não assumiu. Então ontem as coisas ainda estavam sob a coordenação da equipe que sai. E acabaram, Alexandre, sendo meio que um resumo de todos os problemas que vêm sendo apontados de comunicação do governo. Porque então vamos lá, quer dizer, um dos problemas apontados é a influência grande que a esposa do presidente, Rosângela Janja da Silva, tem sobre a comunicação, que, enfim, há uma divisão ali dentro, ali por conta dessa influência que ela tem. Pois bem, o primeiro momento dos atos de ontem foi um discurso da Janja. Quer dizer, a Janja abriu os trabalhos de ontem. Janja que não é ministra, Janja que não é autoridade da República, né? No primeiro ato, que foi a devolução do relógio do século XVII, que foi destruído pelos vândalos naquele 8 de janeiro, que foi para a Suíça para ser restaurado, foi entregue lá pelo embaixador da Suíça ontem no ato. O primeiro discurso, ou seja, então a abertura de tudo, foi um discurso da Janja, mostrando que, enfim, essa influência ainda persiste, pelo menos até esse momento. Depois, então, foi preparado um discurso, muito bom o discurso, preparado, dizem, pelo próprio Sidônio, com o Zé Rezende, que é quem normalmente escreve os discursos do presidente Lula. Discurso muito bom, que remetia no começo ao filme, né, Ainda Estou Aqui, né, da Fernanda Torres, que ganhou agora o Globo de Ouro. O Lula então começou dizendo ainda estamos aqui, o efeito foi muito bom disso. Só que antes o Lula fez um improviso. E outro problema de comunicação que tem sido muito apontado são esses improvisos do Lula que fogem do controle. Um improviso no qual o Lula acabou fazendo uma infelicíssima frase machista, porque ele disse que ele era amante da democracia e disse que normalmente os homens são mais apaixonados pelas amantes do que pelas suas mulheres. Isso ali na frente da Janja, que fez um evidente não com a cabeça, reprovando esse momento de discurso, pegou muito mal. Quer dizer, todo o recado dado pelo presidente ali, com alguns recados importantes, acabaram, enfim, comprometidos por essa infelicíssima frase machista dita no improviso. Ou seja, novamente não se conseguiu
controlar a língua do Lula nesses improvisos ali. E aí, um evento marcadamente petista e marcadamente de governo, pelas presenças ali, poucas, né? Pouco mais de 1.000 pessoas só que foram, e a maior parte delas militantes do próprio partido, ou até mesmo, enfim, pessoas que trabalham em cargos do governo. Então, a ideia de se fazer uma coisa mais ampliada, mais institucional, também acabou não acontecendo, o que no final das contas também é, de certa forma, um problema de comunicação, porque o problema aí está na articulação anterior do evento realizado, né? Você chamou atenção para coisas importantes, estratégicas e fundamentais para um governo. Entre elas, a comunicação. A gente sabe que a comunicação é só a mensagem, mas é o que chega para a população. E pelo que você está relatando, não chegou bem. O outro ponto é justamente o prestígio. A política tem a necessidade de demonstrar prestígio, principalmente quem está no poder. E um evento como você acaba de relatar e reportar para quem está do outro lado e para mim que estou aqui na bancada, é que não teve a força que seria demonstrada de prestígio político. Agora, um outro ponto me chama muita atenção, Rodolfo Lago, que você também deve ter percebido ontem, que foram as ausências importantes num evento como esse. Nós estamos falando de um evento, para que você que está do outro lado nos acompanha, é um evento que trata de uma invasão da Praça dos Três Poderes. O nome já diz tudo. Os chefes dos três poderes não estavam em sua totalidade presentes. E eu vou nominar cada um deles. Claro, um dos poderes estava, o presidente Lula, poder executivo. Quando vai para o poder legislativo, nós temos duas casas, Senado e Câmara. Nem Rodrigo Pacheco do Senado, nem Arthur Lira da Câmara estavam presentes, mandaram representantes. No caso do Supremo Tribunal Federal, inclusive a sede mais destruída, o alvo de maior violência dos manifestantes naquele 8 de janeiro, inclusive com a quase e, graças a Deus, não concluída a destruição da primeira Constituição do Brasil. Ou seja, aquele ato não contou, aquele ato de 8 de janeiro que destruiu, no de ontem não contou com a presidência em exercício, sim, que é Fachin, o segundo ministro do Supremo Tribunal Federal, importantíssimo. Mas o presidente, Luiz Roberto Barroso, é um nome emblemático. Esse não poderia faltar. E ele faltou. E não é só isso, viu, Rodolfo Lago? Me chama a atenção outros nomes que também faltaram. Por exemplo, Flávio Dino. Flávio Dino, que tem um empenho tão grande na área da articulação entre a Justiça, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, estava ausente desse momento. Lembrando, Flávio Dino era o ministro da Justiça no momento que houve a invasão da Praça dos Três Poderes. Flávio Dino, que foi indicado pelo próprio Lula para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Outra ausência que me chama a atenção, Rodolfo Lago, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. José Múcio tem passado um período que, segundo pessoas próximas dele, tem sido de grande incômodo de permanecer no governo. Porque ele acha que ele já cumpriu o papel dele dessa transição, que não deve ter sido fácil, realmente vindo do 8 de janeiro até a data de hoje. Mas ele está ausente num evento ou numa cerimônia que o próprio presidente ou o chefe faz a convocação, sendo ele quem articula junto com as Forças Armadas, porque os comandantes estavam presentes, mas os comandantes seguem ordens, são obedientes e são submetidos, claro, ao comandante maior, que é o presidente da República, mas o seu político, que está sentado na cadeira para articular com as Forças Armadas, estava ausente. Isso chama atenção, Rodolfo. Sim, sem dúvida, né? Quer dizer, essas ausências ali chamaram de fato muita atenção. Quer dizer, a ausência dos demais chefes de poderes fez com que aquele ato, que era a ideia que fosse um ato institucional, um ato das instituições brasileiras que foram atacadas no 8 de janeiro, virasse única e exclusivamente um ato de governo, com uma presença muito forte, praticamente só, de parlamentares e militantes do PT, tornando-se também um ato ali meio partidário, né? Então, isso realmente chamou a atenção. O governo até comemorou o fato dos três comandantes das Forças Armadas estarem presentes, né? Ali foi interpretado como uma demonstração de que realmente os comandantes das Forças Armadas não querem, a essa altura, tomar
para si querem ficar distantes completamente de qualquer coisa com relativa à investigação dos atos antidemocráticos. Mas a ausência do ministro da Defesa, que é, de fato, a cara política disso, né, o chefe civil ali da defesa brasileira, ela realmente acaba sendo sintomática também. E aí a gente, nesse final, que nós temos que encerrar, nosso tempo está estourado, mas só para dar uma análise de fechamento com relação à política que a gente tenta fazer diariamente aqui, a situação do governo e o cenário para os próximos 2 anos. Porque esse evento demonstra claramente que o governo não tem a força congressual que precisa para tocar os outros 2 anos, que a comunicação, de fato, tem que ser totalmente reformada, remodelada, e mais do que isso, a questão relativa aos militares ainda é o ponto de desequilíbrio da força política, porque o Brasil continua polarizado. Lembrando, Rodolfo Lago, que apesar das manifestações contrárias ao ato ontem existentes em Brasília, houve uma grande manifestação na internet, que é onde a direita sabe atuar muito bem, justamente contrário ao que estava acontecendo na capital federal, falando que tudo que havia acontecido no 8 de janeiro de 23, na verdade, foi uma arbitrariedade, e também colocando todos aqueles presos como vítimas de um sistema que, segundo eles, é até totalitário e ditatorial, veja bem, numa tentativa de justamente derrubar a democracia. Pois é. Então, quer dizer, esse ato acabou sendo um resumo de tudo que precisa mudar e ainda não mudou. E aqui a gente encerra esse conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí. E aí, fazendo aqueles convites importantes. Você assistiu ao ato? O que você achou? Comenta aí, que a gente gostaria de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.